Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Que bom ter você conosco. Deixe o seu like e também se inscreva para mais conteúdos. Estaremos lendo Jesus, o servo sofredor, de Lucas Banzoli. Isaías 53, versículos 2 a 12 diz assim: Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristezas e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, que houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Não era do desejo de Deus que o mal ocorresse em sua criação, mas, com a entrada do pecado, veio todo o império da morte, incluindo a natureza depravada do ser humano. Como consequência disso, os homens se tornaram naturalmente maus, inclinados ao pecado, trazendo males a si e ao próximo. Por causa do pecado, o mundo passou a sofrer. Mas será que nesse mundo esse sofrimento deveria ser rejeitado? Será que os filhos de Deus não deveriam sofrer? Vemos muito dessas respostas na pessoa do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Ele era plenamente santo, imaculado, sem pecado, justo e irrepreensível. Mas viveu uma vida humilde, pobre, sofreu, derramou sua vida em martírio por todos nós. Ele poderia ter nascido nos palácios dos grandes reis, mas decidiu nascer em uma simples manjedoura. Ele poderia ter morado em um castelo, junto a grandes e poderosos da terra, mas disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Lucas 9:58. Ele poderia ter escolhido expiar nossos pecados, vivendo uma vida sem sofrimento, pautada puramente pelo conforto e sossego, mas preferiu viver como um servo sofredor, desprezado pelos judeus, humilhados pelos romanos, zombado por Herodes, escarnecidos pelo mundo. Morreu nu, ao lado de 2 ladrões, com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Foi severamente açoitado, teve seus punhos e seus pés pregados, uma lança penetrou o lado. Qualquer um que olhasse para ele pensaria que ele era apenas mais um condenado que estava morrendo pelos seus próprios pecados, e não que era o Salvador do mundo, morrendo pelos pecados da humanidade. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca para retrucar as ofensas que recebia. Embora pudesse deixar milagrosamente a cruz e evitar todo o sofrimento, aceitou todas as humilhações e derramou a sua vida até a morte. E ele já explicava aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei,
e fosse morto e ressuscitasse, e no terceiro dia, como diz Mateus 16, 21. Era preciso que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Marcos 9, 12. Ele desejou comer a Páscoa com seus discípulos antes de morrer. Lucas 22, 15. Disse que devia sofrer antes de entrar na glória. Lucas 24, 26. Teve seus sofrimentos preditos pelo profeta. 1 Pedro 1, verso 1. Ele soava gotas de sangue de tanta angústia que sentia antes de morrer. Seu sofrimento foi tanto que ele chegou a pensar que Deus o havia desamparado. Ele até pediu para que, se fosse possível, o Pai afastasse daquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Senhor e não a dele. E ele sabia que tinha que passar por um batismo e estava angustiado até que ele se realizasse. Lucas 12, 50. Esse batismo era o batismo do sofrimento. Esse cálice era de gotas de sangue derramadas em martírio. E a única coisa que o motivava a passar por isso era o amor. Por mim e por você. Seu sofrimento foi voluntário, por livre e espontânea vontade. João 10, 18. Ele não foi levado à cruz contra a própria vontade, mas pensando em cada um de nós. Como Filho unigênito de Deus, a forma que Jesus viveu na terra deveria servir de exemplo para aqueles que afirmam que o cristão tem que parar de sofrer. Afinal, nós devemos andar como ele andou. 1 João 2,6. Seguindo os seus passos, sua forma de viver. Ele não viveu adornado de regalias, nem livre dos sofrimentos, mas no menor de todos os povos. Deuteronômio 7,7. Junto aos mais pobres e humildes. Todas as suas vidas foram pautadas por uma missão, de perder a sua vida para ganhar a próxima, abrindo as portas da salvação para muitos que seguiriam suas pisadas e andariam conforme ele andou. Muitos não irão querer seguir o mesmo caminho trilhado por alguém que tanto sofreu. Querem uma vida livre de aflições e cheias de bênçãos e vitórias. Outros, por sua vez, aceitam qualquer tribulação que possam passar nesta vida, pois sabem que algo mais excelso e elevado os espera na ressurreição, uma vida eterna. A estes, a recompensa por perderem suas vidas terrenas será uma glória eterna com Deus para todo sempre. Àqueles, essa vida será toda a recompensa que terão. Mateus 6, 2, 5 e 16. Por Cristo e pelo seu reino. Lucas Banzoli.